Olá, estamos aqui para mais uma aula de psicanálise do CEVIX, desta vez com a matéria, a disciplina Escolas Psicanalíticas. Vivendo um momento atípico, um momento diferente, por isso gravando aqui da minha sala, com as nossas aulas suspensas em função deste momento que assim nos pede a Organização Mundial de Saúde. Entretanto, não nos impede de continuar trabalhando, edificando e construindo o nosso saber. Para o tema Escolas Psicanalíticas, nós não vamos discorrer em todas as escolas. Nós vamos pegar duas correntes psicanalíticas e também vamos falar sobre Jung, que é considerado o pai da psicologia analítica. Nós já disponibilizamos para vocês, os nossos alunos do CEVIX, o material impresso, o livro Dossiê Jung. Também disponibilizamos uma apostila em PDF, que ali contém todas as escolas mais tradicionais e mais conhecidas, e os slides desta aula. Então vocês já têm em mãos este material, e agora este vídeo é tão somente para auxílio, para apoiá-los e para ajudá-los nesse processo de estudos. Pois bem, quando nós falamos em psicanálise, não tem como deixar de falar de Freud. Sigmund Freud é o pai da psicanálise. Esta é uma ideia concebida, uma ideia aceita e consagrada no mundo todo. Mas Freud era um médico neurologista e que estava estudando, buscando uma resposta para um problema da época que estava em voga, que estava em alta, que era a histeria. Freud, então, começa a trocar informações, estudar com Charcot, Jean-Martin Charcot, também troca informações, estuda com Breuer, que era um pouco mais velho que Freud, aproximadamente 14 anos mais velho que Freud. E esses nomes, esses médicos, eles já vinham buscando também uma resposta para a histeria. Entre outras técnicas já tentadas, já buscadas, eles estavam, principalmente Charcot, Jean-Martin Charcot, estava trabalhando com a hipnose. Foi quando Freud teve acesso a essa técnica de hipnose e começou então a trazer para a clínica psicanalítica. Vocês viram agora recentemente, alguns viram agora recentemente, aquela série que está passando aí em um dos canais, que é chamado de Freud. Entretanto, essas séries são muito boas enquanto ficção, enquanto histórias de cinema. Para Freud, nós somente poderemos resolver as nossas questões a partir do momento em que encontrar os nossos motivantes que estão no inconsciente. Freud deu várias contribuições para isso. Quando ele lança em 1900 o seu livro Interpretação dos Sonhos, ele apresenta ao mundo as suas tópicas, são as tópicas freudianas, a primeira e a segunda tópica freudiana. Na primeira tópica freudiana, que é a estrutura do aparelho psíquico, ele vai dizer o seguinte: a estrutura do aparelho psíquico tem inconsciente, pré-consciente e consciente, e na segunda tópica, aproximadamente 20 anos depois, ele começa a fazer, 23 anos depois, 1923, ele publica isso, que é a segunda tópica, que é a estrutura da personalidade, onde ele vai dizer que nessa estrutura tem o id, o superego e o ego. O ego é o eu aqui agora, o ser executivo, quem faz. O superego, poderemos dizer que é de forma simbólica um supereu, a representação simbólica dos pais. E daí vem muitas das nossas neuroses, dos nossos traumas, as nossas crenças limitantes, aparecem a partir desse contexto. Mas quais foram as principais, ou uma das mais relevantes contribuições de Freud? Uma delas foi essa, a apresentação de que existe um inconsciente. E ele vai dizer que o seu inconsciente se manifesta nos seus atos falhos, ele se manifesta nos seus recalques, ele se manifesta enquanto você sonha, nas suas abreações, quando você diz o que você fala, não queria ter dito isto, mas você disse. E Freud apresenta para a clínica psicanalítica a livre associação de ideias. Ver todas as coisas, prestar atenção em todas as coisas e associar a fala, o gesto, o silêncio, o choro, enfim. Tudo o que acontece no entorno da sessão analítica é para Freud associado livremente. E as falas do paciente com os comportamentos e reações desse mesmo paciente. A psicanálise freudiana, podemos dizer que está pautado basicamente numa técnica e um método. A técnica é a associação livre de ideias.
e o método é a interpretação dessas ideias associadas. Mas Freud ele vai aí em uma linha muito interessante, que é a questão do insight, a questão do recalque, os mecanismos de defesa, a neurose, trabalha a importância da aliança terapêutica. Freud vai falar sobre a importância dos atos falhos, a autoexploração do seu próprio ser. Dentro da psicanálise freudiana, importa dizer que conhecer-se é dominar-se. Se você conseguir se conhecer, não significa dizer que você vai se curar, mas que se conhecendo você vai conseguir dominar os seus impulsos, vai poder controlar as coisas que te movem negativamente. E assim ressignificar, se conhecendo melhor, ressignificar os seus comportamentos e as suas atitudes. Segundo Freud, ele fala da importância das fantasias e ele trabalha também com as neuroses, né? Neuroses são aqueles transtornos que afetam o nosso comportamento, inibem alguns comportamentos sociais, mas não tiram a nossa capacidade de interpretação entre realidade e fantasia. Esta é basicamente a linha de trabalho de Sigmund Freud, o pai da psicanálise.